Vamos lá, eu sou a filha mais nova da família. Perdi meu pai com apenas 1 ano e 9 meses. Há mais de 40 anos, a minha mãe ficou viúva com 3 crianças para criar. Eu tinha 1 ano e 9 meses, meu irmão tinha 4 anos e a minha irmã mais velha 9 anos. De repente, uma mulher sozinha, ficou desassistida, sem o provedor da família, e teve que, na raça, com muita dificuldade, ir para o mercado e conseguir garantir o mínimo, que era educação, saúde, e um lar. E assim eu cresci. Primeiro veio esse trauma da perda da figura masculina, Em sequência, eu vi a vida inteira a minha mãe precisar protagonizar, engavetar os seus sonhos. Por quê? Porque ela precisava garantir o mínimo para os filhos que estavam órfãos de pai. E eu lembro muito fortemente, ao longo de toda a minha trajetória, minha mãe falar: minha filha, estude, se forme, seja alguém na vida, para que um dia você não dependa de circunstâncias, de pessoas, de marido, e não passe pelo que eu estou passando. E isso ficou muito forte em mim. Me formei, me pós-graduei, entrei no mercado, sempre fui empreendedora, aquela criança que vendia de tudo, inclusive as bijuterias da época, aquelas pecinhas que a gente fazia, as bijuterias com, eu não sei como é o nome hoje, as miçanguinhas, exatamente. Então, sempre uma criança muito empreendedora. E aí me formei, me pós-graduei, fiz jornalismo, entrei no mercado, trabalhei na tributação, na época da campanha Cidadão Nota 10. Quem lembra da campanha Cidadão Nota 10? A campanha das notas fiscais. Eu era a jornalista responsável por todo aquele trabalho de divulgação da campanha. E um dia, eu comecei a me inquietar, porque diante daquilo que eu fazia, eu já não me sentia conectada com os meus sonhos, com o objetivo de empreender, de tocar o meu próprio negócio. E aí veio a minha primeira transição de carreira em 2008. Eu deixei o jornalismo e fui empreender no segmento das vendas diretas. Me dediquei muito, sempre muito comprometida. E ao longo de 11 anos, eu pude conquistar os meus sonhos, vendendo produtos, colocando, de fato, aquilo que eu acreditava no mercado. Até que um dia, aos 40 anos, quem são as mulheres maduras? Com 40 ou mais, as mais experientes, Vamos dizer assim. Aos 40 anos, eu passei por uma grande crise de identidade profissional. Ou seja, aquilo que eu fazia já não me representava mais. Eu não via mais sentido, significado diante daquilo que eu fazia no mercado. E foi justamente nesse momento que eu comecei a revisitar a minha história, me resgatar e entender que trabalhar com mulheres seria extremamente especial para mim diante de toda a minha construção de vida. Ou seja, tudo que nós vivemos, absolutamente tudo, colabora para o nosso propósito aqui na Terra. Quem acredita nisso? Que o nosso propósito ele é desenhado pela nossa história de vida. E assim eu fiz. Aos 40 anos, passei por essa crise de identidade profissional, comecei a resgatar a minha história e 8 meses depois, eu me reposicionei no mercado como estrategista em marcas pessoais femininas. Fundei a Rede Mulheres que Marcam, depois veio a Casa Rosa e todo esse trabalho fundamentado no encorajamento, no protagonismo da mulher no mercado. E olha só que interessante, você pode se perguntar, mas Kênia, por que essa conexão? Principalmente pelo fato de eu ter visto a minha mãe ao longo da vida engavetar os seus sonhos e não conseguir protagonizar a partir do melhor que existia nela. E quantas de nós não fazemos isso ao longo da nossa jornada? Ou seja, diante dos desafios, diante das dificuldades, diante das provações da vida, nós colocamos os nossos talentos, os nossos sonhos, as nossas grandes perspectivas, projetos e possibilidades dentro de uma gaveta e esquecemos um pouco quem somos. Quem já se perdeu de si, tentando se encontrar? Levanta a mãozinha, pois é.
Então é sobre isso que